Olá! Vamos então para o aulão de véspera PGE Goiás. Bem, o que eu tenho que trazer aqui para você? Direito previdenciário, conceito de seguridade social, conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar três direitos: saúde, previdência e assistência social. Então, você vai lembrar do SPA: saúde, previdência e assistência social. Bem, no caso da saúde, é um direito de todos e dever do Estado. Bem, e não exige contribuição prévia, ou seja, o usuário não precisa comprovar que contribuiu para a Seguridade Social para ter direito às prestações de saúde. Bem, nós temos, no caso, a Previdência, que é o único sistema da Seguridade Social, ou subsistema, que tem caráter contributivo. Caráter contributivo, filiação obrigatória, certo? E deve observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, quando você vir lá na questão equilíbrio financeiro e atuarial, isso é característica de regime de previdência, né? E, finalmente, a assistência social, que vai ser prestada a quem dela necessitar, independentemente também de contribuição à Seguridade Social. Saúde e assistência independem de contribuição, porém, saúde, ela vai ser prestada de forma universal e igualitária, diferente da assistência social, que será prestada a quem dela necessitar. Bem, eu preciso trazer princípios da Seguridade Social, que também são da própria Previdência. Princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Então, aqui nós temos a busca da Seguridade Social ideal, sim, da Seguridade Social ideal. Então, nesse caso, cobrir todos os infortúnios sociais e atender a todos. Princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços das populações urbanas e rural. Então, tratamento uniforme e equivalente, tá? Ah, mas o trabalhador rural se aposenta com uma idade menor do que a do trabalhador urbano. Sim, porque é uniformidade e equivalência. Não quer dizer que os requisitos devam ser todos iguais. Bem, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Seletividade, voltado para o legislador. Ele que vai ter que eleger as prioridades, as contingências sociais mais urgentes, em face, por exemplo, né, de uma restrição orçamentária. E distribuir esses benefícios e serviços a quem mais necessita dentro do sistema. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Bem, essa irredutibilidade nominal, ou seja, o valor nominal, o valor numérico do benefício não pode ser reduzido, atinge saúde, previdência e assistência social. Já que eu tenho o princípio só da previdência social, que é o da preservação do valor real, ou seja, aqui só para a previdência. Os benefícios previdenciários devem ser reajustados de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo, conforme critérios definidos em lei. Então, cabe à lei ordinária definir qual o índice de reajustamento dos benefícios da Previdência para que eles tenham ali a manutenção do seu valor real. Dois princípios aqui que são voltados ao custeio da Seguridade Social: equidade na forma de participação do custeio
e o da diversidade da base de financiamento. Então, na equidade, nós temos aqui alicerce dos princípios da capacidade contributiva e o da isonomia. E é esse princípio que fundamenta a possibilidade de termos alíquotas diferenciadas nas contribuições das empresas, base de cálculo diferenciada nas contribuições das empresas incidentes sobre receita e sobre lucro, alíquotas diferenciadas e até mesmo progressivas para a contribuição dos segurados do regime geral de previdência social. E diversidade da base de financiamento. Eu vou chamar a atenção desse princípio porque a base, os financiadores da Seguridade Social, existe o financiamento de forma direta e o financiamento de forma indireta. Indiretamente, de acordo com recursos que vêm dos orçamentos dos entes federativos para a Seguridade Social. E diretamente, através das contribuições sociais. Dentre elas, olha, aquela sobre bens e serviços na forma da lei complementar. Por que eu estou falando mais dessa? Porque ela veio para o texto constitucional com a reforma tributária de 2023, né? Então, cuidado, porque pode aparecer na sua prova. E, finalmente, o princípio do caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite. Olha, gestão quadripartite. Por quê? Participação dos representantes dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo, onde? Nos órgãos colegiados. Me dê exemplo, né, da aplicação desse princípio. Olha, o Conselho Nacional de Previdência Social, o Conselho também de Recursos da Previdência Social, são exemplos da aplicação dessa gestão quadripartite, certo? Bem, andando mais um pouco, nós chegamos aos regimes de previdência. No Brasil, nós temos a previdência pública, que são chamados dos planos básicos de previdência. Nós temos a organização da previdência sob a forma do regime geral de previdência social, né? Com caráter contributivo, filiação obrigatória, devendo observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atendendo, entre outros eventos, incapacidade temporária ou permanente para o trabalho, morte, idade avançada, a proteção à maternidade, especialmente a gestante. Então, você vai encontrar as características do regime geral de previdência social no artigo 201 da Constituição Federal. Bem, esse regime, ele vai ter segurados obrigatórios que vão exercer atividade remunerada abrangida pela lei. E também podendo aquele que não se encontra obrigatoriamente filiado ao regime geral ou um regime próprio, podendo se filiar de forma facultativa a partir dos 16 anos. Né? Então, nós temos no regime geral segurados obrigatórios e facultativos. Já no regime próprio de previdência social, esses regimes foram criados por lei de iniciativa do Poder Executivo de cada ente federativo para amparar os seus servidores que ocupam cargo público efetivo. Tem caráter contributivo e solidário, sim. Contribuição de servidores ativos, aposentados, pensionistas e do próprio ente federativo ao qual aquele servidor estiver vinculado. Diferentemente do regime geral, o regime próprio prevê a incidência de contribuição sobre proventos de aposentadoria e pensões. Já no regime geral, isso é imune.
Não há incidência de contribuição sobre aposentadoria e pensão pagas pelo regime geral de previdência social. E temos também os planos complementares, que é o regime de previdência complementar. Caráter complementar, facultativo, organizado de forma autônoma em relação ao regime geral, né? Regulado por lei complementar e organizado sob o regime de capitalização, constituição de reservas para garantir no futuro o benefício. Bem, nós temos aqui esses regimes de previdência, eles podem ser organizados sob a forma de regime de repartição simples e o regime de capitalização. No regime de repartição simples, o que ocorre? Olha, a formação de um fundo único, onde são depositadas as contribuições, e esses recursos são utilizados já para os pagamentos, para o pagamento dos benefícios já ativos, já instituídos, concedidos. Então, a geração futura que deverá contribuir para o sistema e ir pagando com aquele dinheiro os benefícios ativos. Então, a minha contribuição ao regime geral já está sendo utilizada nesse fundo único para pagar os benefícios de agora, né? E eu vou precisar que no futuro novas gerações paguem, recolham para a Previdência e aí utilizando aquele recurso para o pagamento, né, de uma possível minha aposentadoria. Nós temos também o sistema de capitalização. Olha, o sistema de capitalização, ele é formado por fundos, né, em que as contribuições, olha, de cada segurado são utilizadas para a concessão de seus futuros benefícios. Então, nesse caso, há um fundo, uma constituição de reserva. Característica desse tipo de sistema é o regime de previdência complementar, certo? Bem, nós vamos focar muito aqui nos regimes próprios de previdência, características comuns, e depois falarmos um pouco sobre o regime de previdência do estado de Goiás. Bem, o regime próprio de previdência social dos servidores que ocupam cargo público efetivo da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal tem caráter contributivo e solidário. Sim, então a característica contributividade e solidariedade. Contribuição de ente federativo, dos servidores ativos, dos aposentados e pensionistas. Olha, a contribuição de aposentados e pensionistas surge com a Emenda Constitucional 41 de 2003. E a contribuição do servidor ativo, ela vem pela Emenda Constitucional 20 de 98. Bem, também como um sistema de previdência, deve observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Quando eu disse a você o regime de previdência social próprio da União, do Estado, do DF e dos municípios, cada ente federativo não pode ter mais do que um regime próprio. A Constituição veda a existência de mais de um regime próprio de previdência social e mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo. Então, eu tenho só um RPPS para cada ente federativo, União, Estado, DF e município. Mas acontece que nem todos os municípios do Brasil instituíram o regime próprio de previdência para os seus servidores, até que nós chegamos à Emenda 103 de 2019, que é a da reforma previdenciária, da última grande reforma previdenciária. A partir daqui, da Emenda 103, fica vedada a criação de novos regimes próprios de previdência social. Portanto, se o município do estado de Goiás, por exemplo, não tinha instituído o regime próprio para os seus servidores até a entrada
em vigor da emenda 103, ele não pode mais fazê-lo. Como ficam amparados seus servidores? Pelo regime geral de previdência social. Então, aqui eu posso dizer artigo 40, parágrafo 22 da Constituição Federal. E nesse mesmo parágrafo, as normas gerais sobre regimes próprios passou, com a emenda 103, a ser matéria de lei complementar federal. Até então, nós temos a Lei Ordinária 9.717 e a Lei 887 de 2004, que tratam de normas gerais sobre regimes próprios. Mas a interpretação agora e aplicação da 9.717 se faz juntamente com o artigo 9º da Emenda Constitucional 103, justamente por conta de regras trazidas pela reforma e de que agora cabe à lei complementar federal, não à lei ordinária, tratar sobre normas gerais de regimes próprios. Como eu disse, o regime próprio de previdência social vai amparar servidor que ocupa cargo público efetivo. Portanto, estão excluídos de regime próprio de previdência social, veja, aqueles agentes públicos que ocupam exclusivamente cargo em comissão, cargo temporário, mandato eletivo, emprego público e também aquele servidor vinculado a um ente federativo que não tenha regime próprio, que é o caso de alguns municípios. E aqueles que nós falamos, ele é seletista, não é pertencente a regime próprio de previdência social. Se quiserem conferir, parágrafo 13 do artigo 40 da Constituição Federal. E veja, se o regime próprio de previdência social, um regime público que vai amparar o seu servidor, ocupante de cargo efetivo, essa pessoa, participante de regime próprio, não pode se vincular como segurada facultativa no regime geral de previdência social. Porém, caso o servidor efetivo, que esteja amparado por regime próprio, exerça concomitantemente a atividade remunerada abrangida pelo regime geral, né, ele será segurado obrigatório do regime geral em relação a essa atividade e segurado obrigatório do regime próprio em relação ao exercício do cargo público efetivo, certo? Bem, com a reforma, nós tivemos uma mudança drástica em relação aos benefícios. Os regimes próprios só podem, a partir da emenda 103, conceder aposentadorias e pensão por morte. Mais nada vem para a conta do regime próprio de previdência social. Então, os afastamentos por incapacidade temporária, a licença maternidade, isso vai ser custeado com recursos do próprio ente federativo e não com do regime próprio de previdência social, certo? Mas se eu estou falando de aposentadorias e pensões, a Constituição veda no regime próprio a concessão de mais de uma aposentadoria ou veda a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio. Bem, então eu vou ter uma aposentadoria no regime próprio da União, ponto. Agora, se eu acumular cargos, né, autorizados pela própria Constituição, aí sim pode ter mais uma aposentadoria. Vamos supor que eu fosse professora, né, de uma universidade pública estadual, vinculada ao regime próprio do Estado. Eu poderia ter a aposentadoria do regime próprio da União e do regime próprio do Estado. Por quê? Porque aí, nesse caso, a Constituição permite a acumulação de um cargo público técnico com um cargo público de professor, né? Então, nessa situação, veda a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio.
salvo quando se tratar de cargos acumuláveis. Por sua vez, o mesmo instituidor também não vai gerar duas pensões por morte, a não ser, né, que tenha cargos, ocupe cargos acumuláveis, certo? Bem, a Constituição também veda a adoção de critérios ou requisitos diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio. Só que excepciona os casos de servidor com deficiência, policial civil, agente penitenciário, agente socioeducativo, servidor que vai ficar exposto de forma efetiva, tá? Desculpa, de forma efetiva a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização da atividade por categoria profissional ou ocupação. Também a questão da aposentadoria do professor, que vai se dedicar ao magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, aqui são exceções, né? Em que cabe à lei complementar dispor esses critérios diferenciados. Cabe à lei complementar de cada ente federativo e não uma geral. Bem, quais são as aposentadorias que pode vir a ter no regime próprio? Aposentadoria por incapacidade permanente, antes chamada de aposentadoria por invalidez. Aposentadoria compulsória, aposentadoria voluntária, especiais. Quais? Com exposição efetiva a agentes prejudiciais à saúde, do servidor com deficiência, dos policiais, civis, agentes socioeducativos e agentes penitenciários, e o professor da educação infantil, do ensino fundamental e médio. Aqui, nesse caso, a Constituição permite que sejam dados critérios diferenciados para essas aposentadorias. Nós tivemos muitas mudanças na emenda 103, e uma delas foi em relação ao cálculo da aposentadoria. Então, a nova forma de cálculo da aposentadoria depende da lei de cada ente federativo. Então, se o Estado de Goiás resolve decidir como vai apurar, como calcular a aposentadoria, a metodologia dele pode ser diferente do Rio Grande do Norte, do Estado de Pernambuco, do município de São Paulo? Pode, porque cada ente federativo, por meio de sua lei, vai decidir a forma de cálculo da aposentadoria desses servidores. E a Constituição também diz o seguinte, que no caso de cálculo das aposentadorias, todos os valores de remuneração que foram considerados para o cálculo da aposentadoria devem sofrer atualização, né? É o princípio que a gente fala da recomposição monetária. Atualizar os valores de remuneração que serviram para o cálculo da aposentadoria, né? Na forma da lei. A lei é que vai dizer. Bem, em relação à pensão por morte, que é outro benefício que o regime próprio pode conceder, nós temos na Constituição assegurado o valor mínimo do benefício se for a única fonte de renda formal do dependente. Ao contrário da aposentadoria, que ela tem a garantia de um salário mínimo, a pensão por morte só tem essa garantia quando se tratar da única fonte formal de renda do dependente. Bem, ela vai ser concedida nos termos de lei do respectivo ente federativo, sendo que a lei vai tratar de forma diferenciada a hipótese de morte daqueles servidores, policiais, civis, penais, agentes penitenciários, agentes socioeducativos, quando a morte for em decorrência de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Então, nesse caso, a lei federal ou estadual ou do Distrito Federal tratará de forma diferenciada, tá? Nessa situação. Bem, pensão, só isso, o resto fica por conta da lei.
Contribuição ao regime próprio de previdência social. Nós temos contribuições dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição dos proventos de aposentadorias e de pensões. Veja, a progressividade das alíquotas aparece para a contribuição do regime próprio com a emenda 103. E mais, no caso, a emenda diz que os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à contribuição dos servidores da União. Sim, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio não possui déficit atuarial a ser equacionado. Mas, ainda assim, se não possui déficit atuarial, né, a ser equacionado, a hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas do regime geral de previdência social. Então, de regra geral, as contribuições dos servidores ativos, aposentados e pensionistas não podem ser inferiores à praticada para o servidor da União. Mas se não houver déficit atuarial, sim, mas desde que respeitadas as alíquotas do regime geral de previdência social. Contribuição vai incidir sobre proventos de aposentadoria e pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral. Então, aqui, até o limite máximo para o regime geral, não incide contribuições sobre aposentadorias e pensões. E o percentual utilizado vai ser o mesmo que nós utilizamos para aqueles servidores que estejam em atividade. Porém, a emenda 103 também traz no artigo 149, parágrafo 1º-A, que quando houver déficit atuarial, olha só, a contribuição ordinária, a contribuição comum de aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Então, quer dizer que, se houver déficit atuarial, além da contribuição normal, que seria a contribuição sobre aquela parcela que excede o limite do regime geral, não vai poderá incidir sobre parcela que excede o salário mínimo. Aí vai escolher, quem vai escolher isso? A lei do próprio ente federativo. Tem uns que escolhem ser superior a 3 salários mínimos, nós tivemos a 1 salário mínimo, nós tivemos também superior a um montante X, que é muito maior que salário mínimo. Então, vai depender da lei de cada ente federativo, certo? E agora a gente passa para as regras específicas do regime próprio do Estado de Goiás. Então, veja só. Quem são os beneficiários do regime? Os segurados, que são os titulares de cargo de provimento efetivo, do Poder Executivo, Legislativo, né, do Poder Judiciário, incluindo aí servidores de autarquias e fundações públicas, os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas do Estado, né, e os aposentados. Estes são os segurados. E temos também a figura dos dependentes, que vão ter como benefício a pensão por morte do servidor. Quanto ao segurado, ele vai manter o vínculo com o Estado de Goiás até que ocorra uma das situações da perda, pelo falecimento, pela ausência ou morte presumida, desde que declarada por sentença transitada e julgada, ou também ele pode sair do regime por exoneração, demissão ou cassação de aposentadoria. Então, ele perde o vínculo com o regime próprio do Estado de Goiás. Sabendo que regime próprio só pode conceder aposentadorias e pensão por morte,
quais são as aposentadorias contempladas para o servidor de Goiás. Aposentadoria por incapacidade permanente, compulsória, voluntária e as chamadas aposentadorias especiais, né, com critérios diferenciados. Bem, nas aposentadorias, nós vamos ter sempre a aplicação de um percentual sobre uma base de cálculo. E essa base de cálculo, o Estado de Goiás escolheu ser a média aritmética simples das remunerações adotadas como base para as contribuições aos regimes de previdência a que o servidor esteve vinculado, atualizadas monetariamente, olha o princípio da recomposição monetária, né? Atualizadas monetariamente, essa média correspondente a 100% do período contributivo, desde a competência julho de 94 ou desde o início da contribuição, se foi, né, bem depois se foi após julho de 94. Então, essa é a base de cálculo, que dependendo do tipo de aposentadoria, eu vou aplicar um percentual X ou Y. Veja a aposentadoria por incapacidade permanente. Quando é que ela é devida? Olha, quando aquele servidor for considerado incapacitado para o exercício do seu cargo, tá? E insuscetível de readaptação, tá? Insuscetível de readaptação para o exercício em outro cargo. Essa readaptação, ela tem que considerar as limitações físicas e mentais, né, ou mentais que passa a ter o servidor, e verificar que colocar essa pessoa, esse servidor, em um cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com essa limitação física ou mental, né? E aí, enquanto ele permanecer nessa condição, respeitada a habilitação exigida e o nível de escolaridade para o cargo de destino, de acordo com o perfil daquele servidor. Mantida a remuneração de origem. Então, insuscetibilidade de readaptação. Só que a Constituição Federal falou, olha, deve haver avaliações periódicas para verificar se aquelas condições que ensejaram a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente ainda vigoram, ainda permanece, né? E aí, no caso da aposentadoria por incapacidade permanente, nós vamos ter duas formas de cálculo. Uma quando a incapacidade permanente não decorrer de acidente em serviço, acidente de trabalho, doença profissional ou do trabalho. Se a causa for qualquer outra, o valor da aposentadoria por incapacidade permanente será de 60% daquela média que nós vimos, com acréscimo de 2 para cada ano de contribuição que exceder os 20 anos. Bem, aqui, então, até 20, 60%. Depois, vai aumentando 2% para cada ano que superar 20 anos de contribuição. Essa regra no regime próprio vale para homem e para a mulher. Já na aposentadoria por incapacidade permanente, quando ela é decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, independentemente do tempo de contribuição que o servidor tenha, né, o valor do benefício será equivalente a 100% daquela média que nós vimos, né? Então, neste caso, na acidentária, o tempo de contribuição não faz diferença para fins de cálculo da renda, tá? Independentemente do tempo de contribuição, e só se for acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho. Se não for qualquer outra dessas causas, aí eu vou para a regra comum, 60% mais 2% para cada ano que superar
os 20 anos de contribuição, certo? Vamos lá, depois eu vou passar os slides para você. Aposentadoria compulsória. Bem, a Constituição Federal diz que o servidor que é abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade ou aos 75 na forma de lei complementar. E essa lei complementar existe desde 2015. Ela abrange os servidores de todos os entes que mantêm regime próprio e diz que a aposentadoria compulsória se dará aos 75 anos de idade, olha, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, né? Não há aqui exigência de tempo mínimo, mas há uma idade máxima em que, a partir dali, ele não pode mais exercer cargo, né, público efetivo. Bem, nesse caso, se ele chega até a compulsória, mas havia completado as condições para uma aposentadoria voluntária mais benéfica, aplica-se a regra benéfica, né? Então, aplica-se a regra benéfica, tá? Servidor que ocupa cargo exclusivamente em comissão não tem aposentadoria compulsória aos 75 anos, certo? Bem, vamos para a aposentadoria voluntária. Bem, a aposentadoria voluntária, segundo a Constituição Federal, no âmbito da União, o servidor, então, se aposenta voluntariamente aos 65 anos, se homem, e aos 62 anos, se mulher. Devendo, no âmbito dos estados, DF e municípios, eles fazerem a sua própria reforma, né? Alterar a sua emenda constitucional ou a lei orgânica do município, dependendo do caso, tá? Então, no âmbito da União. Agora, o tempo de contribuição e os demais requisitos vão ser estabelecidos em lei complementar de cada ente federativo. Então, o estado de Goiás, né, com base na alteração que nós tivemos na Constituição, ele, então, decide qual é a idade mínima para a aposentadoria voluntária, para a Constituição do Estado de Goiás, e vai ser a mesma que foi exigida do servidor da União. Então, olha, 65 anos se homem, 62 anos se mulher. Tempo mínimo de contribuição, 25. Tanto homem quanto mulher. Tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público, 10 anos, e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Então, aqui, completando esses requisitos, o servidor do Estado de Goiás se aposentará voluntariamente, com uma renda equivalente a 60% daquela média apurada, né, do salário de benefício, mais 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição, tanto homem quanto mulher, tá? A aposentadoria voluntária, professora, a idade vem na Constituição, sim, do Estado, na lei orgânica do município, na Constituição Federal, no âmbito da União. Os demais requisitos, lei complementar do próprio ente federativo que mantém o seu regime próprio de previdência. E, finalmente, vamos falar das aposentadorias especiais. Vimos que a Constituição Federal veda a adoção de critérios diferenciados, né? Requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio, ressalvados os casos de 1. Servidor com deficiência. 2. Servidor que vai exercer, se dedicar exclusivamente ao exercício do magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio. Esse professor pode estar, inclusive, na função de direção escolar ou assessoramento pedagógico. Tá? Então, esses dois casos e mais 2. Servidor com atividades exercida com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos ou associação desses
agentes. E aí fica vedada a caracterização para esse tipo de aposentadoria ser por categoria profissional ou por ocupação. Tem que haver a comprovação que aquele servidor ficou efetivamente exposto a agentes prejudiciais à saúde. Bem, temos finalmente também regra diferente para o servidor agente penitenciário, agente socioeducativo e policial civil, certo? Essas são as aposentadorias especiais. Então, começamos pela aposentadoria do professor. Mas todos os professores? Não. Aquele professor que vai se dedicar exclusivamente às funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. A própria Constituição já disse que a idade mínima para o professor, nesses casos, se aposentar, ela vai ser reduzida em 5 anos em relação à idade escolhida para os servidores em geral. Então, por exemplo, se o estado de Goiás escolheu a idade 65 e 62, para o professor eu diminuo 5 anos. Então, serão 60 anos e 57. 57 no caso do professor, mas só que se dedica a quê? A atividade da educação infantil, do ensino fundamental e médio. E esse tempo, né, será fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. No caso do estado de Goiás, veja, lembra que a regra comum é de 65 e 62? O estado de Goiás diminui, então, 5 anos. O professor, nessa situação, 60 anos de idade, a professora, 57. Sendo que, para ambos, o tempo de contribuição no exercício do magistério tem que ser de 25 anos para ambos, tá? E pelo menos 10 anos de exercício efetivo no serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Então, essa tabela aqui é para aposentadoria voluntária do professor, mas que vai até o ensino médio. Se ele for professor de ensino superior, tá? Aí vale a regra comum: 65 anos de idade, homem, 62, mulher, 25 anos de contribuição, 10 de exercício efetivo no serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. A aposentadoria do professor, embora a gente chame de aposentadoria especial do professor, ela é voluntária, né? Ele se aposenta cumprindo esses requisitos quando quiser. Então, o cálculo da aposentadoria especial do professor é a mesma forma de cálculo da aposentadoria voluntária comum. Então, 60% da média, né? Mais 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos. A outra aposentadoria especial é a do servidor com deficiência. O que o estado de Goiás decidiu? Seguir a lei complementar 142, desde que aquele servidor tenha no mínimo 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Só que eu disse que as aposentadorias especiais, elas vão ter critérios diferenciados de acordo com o quê? Com que a lei complementar de cada ente federativo estabelecer. Então, veja só, no caso do servidor com deficiência, poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria dos servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, cada ente federativo decide se vai trazer esses requisitos diferenciados para a aposentadoria do servidor com deficiência. No caso, ele terá 2 tipos de aposentadorias voluntárias: por idade e por tempo de contribuição. Por tempo de contribuição,
vai depender do grau da deficiência. Grave, moderado ou leve, tá? E não exige idade mínima, só aqueles 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Veja só, se o grau de deficiência for grave, serão 25 anos de contribuição para o homem e 20 para a mulher. Se for moderada, eu somo 4 anos nesses anos. Então, vão ser 29 anos de contribuição para o homem, 24 para a mulher. E, finalmente, na deficiência leve, somam mais 4 também. 33 anos de contribuição para o homem, 28 para a mulher. Essa é a aposentadoria por idade do servidor, aposentadoria por tempo de contribuição, que vai depender do grau de deficiência, mas não aplica fator previdenciário e muito menos idade mínima. E a renda mensal dessa aposentadoria corresponde a 100% da média apurada, tá? Já a aposentadoria por idade do servidor com deficiência vai exigir do homem 60 anos de idade, 55 anos mulher, desde que tenham 10 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 no cargo em que se dará a aposentadoria e ter pelo menos 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência. Na aposentadoria por idade, você vê que a idade é a mesma, 60, 55, e não fala em grau de deficiência. Sim, porque independe do grau de deficiência, na aposentadoria do servidor com deficiência por idade, não olho tempo mínimo de contribuição, nem só os 15 anos de segurado com deficiência. Nem me preocupo com o grau de deficiência. Independentemente do grau de deficiência, serão 60 anos de idade para homem, 55 anos de idade para mulher. 10 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 no cargo em que se dará aposentadoria e 15 anos na condição de contribuinte como pessoa com deficiência. Essa aposentadoria por idade, ela não tem renda igual a 100% da média. O valor da aposentadoria por idade do servidor com deficiência vai ser de 70% mais 1% para cada grupo de 12 contribuições mensais. Esse valor total não pode ultrapassar a 100%. Tá? Então, esse aí é o mais diferente, 70 mais 1, tá? Porque a gente está acostumado aqui 60 mais 2 e 100% da média. Aqui é 70 mais 1. Aposentadoria daqueles que vão ficar expostos a agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde. Veja o que a Constituição Federal diz. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo o quê? Idade e tempo de contribuição, diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Cuidado com isso que a sua banca está gostando. Bem, a exigência aqui vai ser igual para homem e mulher. E nessa aposentadoria incluiu-se a idade mínima de 60 anos. Tempo de contribuição e efetiva exposição, 25. 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. E a regra, o cálculo, é a mesma daquela da aposentadoria voluntária. 60 mais 2, 60% da média, mais 2% para cada ano de contribuição que for exceder os 20 anos de contribuição.
E, finalmente, a aposentadoria do policial. Policial civil, agente penitenciário, agente socioeducativo. Também, por meio de lei complementar de cada ente federativo, podem trazer aqui idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria. E foi o que fez o estado de Goiás. 55 anos de idade, 30 anos de contribuição e, no mínimo, 25 anos de tempo de exercício efetivo na atividade policial. Regra, homem e mulher é a mesma. Valor é o tal do 60 mais 2. 60%, né, da média das suas remunerações que serviram de base de cálculo para a contribuição, 60% dessa média, mais 2% para cada ano que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, seja homem ou seja mulher, tá? Então, na aposentadoria dos agentes prejudiciais da saúde, na aposentadoria do policial civil, eu não tenho diferença entre homem e mulher. A regra é a mesma, tá? A regra é a mesma. Bem, pensão por morte. Pensão por morte, o meu horário já está acabando, mas é um benefício concedido a quem? Aos dependentes do servidor, né, do estado de Goiás, abrangido por regime próprio, que vai falecer ou ter a sua morte declarada judicialmente, sua morte presumida. Esse benefício também sofreu alteração. Bem, ele vai ser devido aos dependentes, e aí estão o de primeira classe, e esses aqui primeiros têm dependência econômica presumida, já equiparam-se a filho o menor tutelado e o enteado. Nesse caso, precisam comprovar, tem que comprovar a dependência econômica. Essa classe prefere as demais. Então, se houver dependente na primeira classe, esquece pais, esquece irmão. Então, havendo dependente de uma classe, exclui o direito ao benefício das classes seguintes. Classes seguintes, os pais na segunda classe, desde que comprovada a dependência econômica, né, existente na data do óbito do instituidor da pensão, ou seja, na data do óbito do servidor. Bem, e o irmão nas mesmas condições que o filho. Então, não emancipado, menor de 21 anos, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave, né, mas precisa comprovar dependência econômica, enquanto o filho, não, o irmão, sim. O valor da pensão por morte, nós vimos pela Constituição que é de acordo com o que a lei de cada ente federativo estabelecer. Pois bem, o estado de Goiás seguiu à risca o que veio para a União. Então, o valor da pensão será correspondente a uma cota familiar de 50%, mais 10% por dependente, sobre o quê? Sobre o valor da aposentadoria do segurado, ou, se não fosse aposentado, da aposentadoria por incapacidade permanente, a que ele teria direito à data do óbito. Aí, se ele morrer de acidente do trabalho, 50 mais 10, do valor da aposentadoria acidentária, tá? Bem, se no conjunto de dependentes habilitados houver um inválido com deficiência intelectual, mental ou grave, esse valor da pensão muda um pouco. Por quê? Será equivalente a 100% da aposentadoria ou daquela por incapacidade permanente devida na data do óbito, até o teto do regime geral, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral. A parcela que exceder esse teto, nós vamos continuar aplicando o quê? 50 mais 10 por dependente, tá? 50 mais 10 por dependente. Ah, não tem mais dependente inválido com deficiência. Renova-se o cálculo, faz o cálculo como não tendo, né? Aí é 50 mais 10 direto, certo?
Pensão por morte será dividida em partes iguais para os dependentes habilitados. E quando um perde a sua condição de dependente, a sua cota parte não reverte para os demais. Então, pensão repartida em partes iguais entre os dependentes, salvo a condição do ex-cônjuge, ex-companheiro, companheira, ou do cônjuge separado de fato, mas com direito à prestação alimentícia. Então, nesse caso, as cotas deles não serão superiores ao valor dos alimentos fixados em decisão judicial. Pode ser menor do que o dos alimentos? Sim, porque se a divisão der menos, ok. Mas as deles não pode ultrapassar o quê? O valor fixado para alimentos, certo? Bem, sempre lembrar o seguinte, que a lei que se aplica à pensão por morte é aquela vigente na época do fato gerador, tá? Então, o direito à pensão por morte configura-se na data de falecimento, que é o fato gerador, sendo o benefício concedido com base na legislação vigente na data do óbito, conforme súmula 340 do STJ. Lembrar disso, certo? Bem, a partir de quando o regime próprio do Estado de Goiás paga a pensão? 1. A partir da data do óbito, quando requerida em até 30 dias após o óbito. 2. A partir do trânsito julgado da decisão judicial que reconheceu a união estável ou a dependência econômica, quando requerida em até 30 dias a contar desse trânsito julgado, né? Porque às vezes há uma discussão sobre essa situação. E a partir da data do requerimento, quando ultrapassado esses prazos. Bem, nós temos aqui o tempo de duração da pensão por morte para cônjuge, companheiro e companheira. Eu sei que eu estou com o tempo estourado, né? Mas eu vou dizer para você o seguinte: olha, se o servidor, na data do óbito, não tiver 18 contribuições ou 2 anos de casamento ou união estável, a pensão durará apenas por 4 meses, salvo se o pensionista cônjuge companheiro for inválido ou com deficiência, ou então o servidor tiver falecido de acidente. Que acidente, professora? Qualquer acidente. Acidente de qualquer natureza, doença profissional ou doença do trabalho. Então, aqui fica a tabela para vocês. Agora, se o servidor falece já tendo, no mínimo, 18 contribuições e 2 anos de casamento ou união estável, a duração da pensão será por 3, 6, 10, 15, 20 anos, ou vitalícia. Depende de quê? Depende da idade ou da pensionista na data do óbito, tá? Então, para que tenha uma pensão por prazo indeterminado, vitalícia, tem que ter no mínimo 45 anos. O servidor, ao falecer, 18 contribuições e 2 anos de casamento ou união estável. Agora, se esse servidor morrer de acidente, a pensão não vai ser de 4 meses. Independente se ele tem ou não 18 contribuições, se ele tem ou não 2 anos de casamento. Aí não conta. Morreu de acidente, eu aplico a mesma tabela do que aquele que morreu de qualquer coisa, mas tendo 18 contribuições e 2 anos de casamento. Aqui é o caso de acidente. Não precisa ter 18 contribuições, nem 2 anos de casamento ou união estável. Mas morrendo de acidente, aplico a tabela, tá? Eu aplico a tabela. Se for o cônjuge for inválido ou com deficiência, enquanto houver a invalidez ou a deficiência, permanece com direito à pensão por morte, certo? Tranquilo? Bem, aqui deixo para vocês a forma de contribuição, né, dos servidores ativos e pensionistas, chamando a atenção
do servidor aposentado e do pensionista, que, vamos aqui, é uma diferença que nós temos para o estado de Goiás, enquanto houver déficit atuarial no âmbito do regime próprio de previdência social do estado de Goiás, comprovado esse déficit por meio de avaliações atuariais apresentadas ao governo federal fiscalizador, a contribuição previdenciária paga pelos aposentados e pensionistas incidirá sobre, olha só, o montante dos proventos de aposentadoria e pensões, que supere o maior valor entre R$ 3.000 e um salário mínimo, tá? Maior valor entre um salário mínimo e R$ 3.000. Se o salário mínimo for maior que 3.000, maior que um salário mínimo. Se o for menor, acima de R$ 3.000, tá? A alíquota é a mesma que praticada para o servidor ativo, que é de 14,25%. Certíssimo? Bem, então nós ficamos por aqui. Ficam os slides para vocês, né? O material para vocês darem uma olhadinha aí, a última olhadinha antes da sua prova, tá bom? No mais, gente, boa prova. Vão com calma, com serenidade. Ansiedade é normal, né? O frio na barriga é normal para quem estudou, para quem se dedicou. Mas não deixe que isso traga um entrave na hora de você fazer as questões. Lembre o seguinte, você fez o que tinha que ser feito. Agora é só chegar lá e fazer a prova, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, né? Espero vocês nas próximas etapas, tá joia? Muito obrigada e até mais.